Eu estarei gravando esse vídeo de hoje a pedido de uma pessoa que faz parte aqui do nosso canal, a quem eu fico muito grato por ter se inscrevido, e estar conosco neste projeto de levar o estudo da Palavra do Senhor a várias pessoas. Eu fico muito grato por você e por tantos outros que já estão inscritos no canal e aqueles outros que ainda não se inscreveram, mas que estão aí visualizando os vídeos, estão dando seu like, Então, muito obrigado pela sua participação. Então, ele me pediu para falar um pouco sobre Apocalipse, que é um livro bastante complexo, mas que dá para se entender. É um livro que faz parte do cânon, portanto, tem inspiração divina, inspiração de Deus, e ele trata com muita profundidade aquilo que aconteceu no primeiro século e também aquilo que iria acontecer após a perseguição da igreja no primeiro século, pela igreja católica, pelos imperadores como Nero, que foi um imperador cruel, que queimou vários cristãos em Roma, atacando fogo em Roma e colocando a culpa até nos cristãos também, como Domiciano, Diocleciano e tantos outros imperadores que existiram, fazendo parte do primeiro século, também um pouco do segundo e terceiro século. E Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo, Quem lê a Bíblia já compreende logo nos primeiros versículos deste livro. Ele vai falar sobre a revelação que Deus faz. Então é muito interessante nós dedicarmos um pouquinho de tempo ao estudo, à meditação desse livro, que é um livro profético. É um livro que qualquer cristão, qualquer pessoa interessada sobre os acontecimentos, sobre o futuro também, poderia ter na sua casa, poderia ler constantemente, procurar recursos para que houvesse uma boa interpretação e uma melhor compreensão para estas pessoas que leem, que podem ler, que querem ler. É muito interessante, portanto. Então é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, João já estava com uma idade avançada e ele escreve este livro para relatar aquilo que ainda vai acontecer. Eu quero ler aqui os primeiros versículos. Eu vou tratar por parte este primeiro capítulo, e depois para o segundo, terceiro, quarto, não vai ter como nós gravarmos todo o livro em um só vídeo. Então, a partir de hoje também, além do livro de Gênesis que já estamos estudando, também passarei o livro de Apocalipse a pedido do nosso querido irmão que faz parte aqui do grupo, e que Deus te abençoe a você e a todos os outros que estão inscritos conosco aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, compartilhar esse vídeo nos seus canais aí, nos seus meios de comunicação, Facebook, grupo de WhatsApp, enfim, onde você puder compartilhar, você compartilha, vai estar nos ajudando muito a levar o estudo da palavra a outras pessoas. Você que é evangélico, você que é cristão, me ajude nessa empreitada aí. E quando você se inscrever, toca no sininho para você receber novas informações e também dá o seu like aí, porque dando like vai estar me ajudando e vai fazer com que o YouTube possa divulgar mais esse vídeo em outros lugares também, ok? Então eu vou ler aqui parte do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
e nos fez reis e sacerdotes para sempre e para sempre. Só voltar aqui um pouquinho: sacerdote para Deus e seu Pai, e Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Ok? Vamos parar um pouquinho aqui nesta leitura. Muito bem, João é o apóstolo escolhido por Deus para receber a revelação daquilo que iria acontecer. João, se você for pesquisar, já está aproximadamente com 96 anos ou um pouco mais desta idade. Ele foi preso por conta de pregar o Evangelho, por conta de ser uma fiel testemunha de Deus lá no primeiro século. Então ele estava transtornando a época, o período dele com a pregação do Evangelho. Já com uma idade avançada, ele é preso e é levado para a ilha chamada de Patmos, que é uma ilha pequena no mar Egeu, um local vulcânico, de difícil acesso. Ali existia, portanto, um local que, se for considerar, como se fosse uma penitenciária distante da cidade. Então, uma ilha pequena no mar Egeu, uma ilha vulcânica. Lá João ficou preso por conta do Evangelho do Senhor Jesus. E note que o primeiro versículo, ele fala assim: a revelação de Jesus Cristo. Nós temos uma ordem lógica. A mensagem vem de Deus, passa por Jesus, Jesus para o anjo, e o anjo notifica a João. E João, portanto, é o encarregado de transmitir esta mensagem às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Então, os destinatários desta revelação são as 7 igrejas da Ásia. Então, esta é a ordem lógica de como a revelação de Deus chega até estas igrejas aí. Então, fala assim o versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ou seja, tudo aquilo que ele ouviu, ele escreveu. Tudo aquilo que vai acontecer está escrito no livro de Apocalipse. Aí o versículo 3, ele começa assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Há 3 coisas aqui que nós devemos sim analisar em pouco tempo, mas é importante. Primeiro, bem-aventurado aquele que lê. Na época, não haviam vários exemplares, não tinha como copiar aquilo que João tinha, o material que ele tinha, que era a revelação de Deus para todas as igrejas. Então a pessoa que deveria ser escolhida ia ser bem-aventurada, porque esta pessoa ia ler este material, ia ler esta carta, uma carta de Deus, diretamente de Deus, que notificou a João através de Jesus, o anjo, até chegar a João. Então é uma carta aberta de Deus que deveria ser lida por alguém. Então este alguém ia ser bem-aventurado. Era um grande privilégio para essa pessoa estar lendo um material desta qualidade espiritual, produzida por Deus, escrita por João, inspirado por Deus, e que notificam todas as coisas, incluindo aquelas que iriam passar ali e aquelas outras que ainda iriam acontecer. E também diz no versículo 3 que também aqueles que iriam ouvir seriam bem-aventurados, ou seja, com certeza uma grande reunião convocada para este fim, com este objetivo, na sinagoga possivelmente, para que a carta fosse lida por alguém que seria um privilégio para essa pessoa, e aqueles que iam estar ouvindo a mensagem de Deus também eram bem-aventurados, estavam recebendo em primeira mão aquilo que iria acontecer. Então é muito interessante isso daí. Mas também tem outra parte do versículo 3 ainda: e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, o que ele quer dizer? Que as pessoas não deveriam esquecer aquilo que ia ser lido. Eles deveriam guardar no coração e viver aquilo que eles
iriam ouvir, ou que estavam ouvindo. Isso é muito importante já para todos nós, porque nos traz uma mensagem que pode ser, que é bem atual. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Ela não fica parada no tempo. Parece que ela foi escrita para os dias de hoje. E tudo aquilo que nós temos ouvido ou lido, da palavra de Deus, é para ficar guardado no nosso coração. Não é para descartar, porque através da palavra que está no nosso coração, nós somos bem-aventurados, nós somos pessoas felizes. O nosso ponto de vista, ele muda. Nós nos tornamos pessoas completamente diferentes, pessoas com esperança de uma vida eterna, esperança do cumprimento da profecia, tanto dos livros do Antigo Testamento como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros também. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos bem-aventurados. E quando nós guardamos ainda esta palavra dentro de nós, que está craneada aqui no nosso cérebro, nós somos também bem-aventurados, porque nós mudamos por conta desse conhecimento, o nosso ponto de vista, o nosso modo de agir, de pensar e de sentir. Também temos a esperança de termos a vida eterna e estarmos com Deus no céu. O versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Aqui está os destinatários da carta de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Na frente um pouco, vamos ver aí o nome das 7 igrejas. Vamos tratar uma por uma nos próximos vídeos também. Então, os destinatários são as igrejas da Ásia Menor. E há uma credencial aqui. Interessante que uma carta, para ter qualidade, para ter autoridade, o autor ou aquele que enviou deveria ter autoridade, deveria ser respeitado. E é por isso que aparece aqui no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Ou seja, aparece aqui a Trindade, ou seja, a carta é enviada pela Trindade, é enviada àquelas 7 igrejas que representam as dispensações, que representam as demais igrejas posterior a elas. Então, isto é muito importante. Esta carta é de Deus para nós também. O versículo 6 fala assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todo o sempre. Amém. Toda glória, toda honra seja dada a Ele. E nós fomos feitos sacerdotes. Sabe por que isso? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele era que oferecia o sacrifício a Deus por conta da nação de Israel, para que os pecados da nação de Israel fossem perdoados. Era o sumo sacerdote que entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano para fazer, portanto, esta oferta pelo pecado. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, tudo isso é anulado. Ele se torna o sumo sacerdote e nós podemos ir a Deus. Nós somos sacerdotes do nosso lar, nós somos sacerdotes nesta terra, mas nós vamos a Deus através do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Então, isto é importante demais. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós pela terceira pessoa da Trindade. Um pouco mais na frente ainda: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim,
Amém. Promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas, independentemente da nacionalidade, independentemente do local em que estejam, independentemente se já morreram ou não, todos irão ver a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu como cordeiro, como Messias prometido, mas ele vai vir como juiz para buscar a sua igreja. Igreja, entenda-se como igreja, não é o prédio, não é o local onde as pessoas se reúnem, mas igreja são aqueles que foram lavados, comprados pelo sangue de Cristo Jesus, que já nasceram de novo, nasceram a segunda vez, conforme diz ao próprio João escrevendo no Evangelho segundo João, capítulo 3, que fala sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo, é o que diz a palavra de Deus. Então, a igreja é este povo regenerado, livre do pecado por conta ou pelo meio do sangue de Cristo Jesus. Versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim. Diz aqui, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Uma afirmativa para dizer: olha, eu é que estou enviando esta carta para as igrejas. Bem-aventurado que lê, bem-aventurados os que ouvem e aqueles que guardam as palavras deste livro. Versículo 9 diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aquilo que eu falei anteriormente. Qual a razão que João estava preso na ilha de Patmos? Por conta da pregação do Evangelho, por conta de ele ser uma fiel testemunha de Jesus àquele povo, aquelas pessoas, aos romanos, aos judeus, aos gregos, enfim, as pessoas que habitavam na época naquela região. E por conta disso ele foi preso para a ilha de Patmos, uma ilha no mar Egeu, uma ilha, um local de vulcões e tudo mais. E ali ele recebe, portanto, a revelação de Deus. Ele continua falando assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Lógico que é a voz de Deus, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vem então o nome das igrejas, para quem esta carta estava sendo interessada. São elas, 7 igrejas da Ásia Menor. São elas: Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São estas as igrejas da época que iam ouvir alguém ler esta carta em viva voz e que eles deveriam ouvir para ser bem-aventurados e deveriam guardar no coração. Será que esta carta serve para nós? Uma carta profética? Sem dúvida alguma, para todos nós, porque ainda há de acontecer muitas coisas e nós estamos caminhando para este clímax, para o fim de todas as coisas. Como eu disse em outro vídeo, a lei da termodinâmica provou que a Bíblia tem nos ensinado que haverá novo céu e uma nova terra, que tudo aqui caminha para o caos, caminha para a destruição, que não há como renovar, não há como termos paz, que não há como falarmos assim: olha, o presidente A ou B vai mudar, a partir de agora nada mais vai acontecer de errado, que isso não vai acontecer, não vai acontecer de jeito nenhum. Então aquilo que está escrito em Apocalipse, ainda nós vamos ver na frente que coisas hão de acontecer, como a aparição do anticristo, o arrebatamento da igreja, alguns acreditam na grande tribulação, quem é pré-milenista, quem é milenista ou pós-milenista vai tratar sobre tudo isso também. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o grande trono branco, novo céu e nova terra. Vamos ver isso nos próximos vídeos
aqui do livro de Apocalipse. Então aí está o nome das igrejas. Aí o versículo 12 diz: e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois delas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui está o retrato da pessoa que é falada no livro de Gênesis, em toda a Bíblia, daquele que morreu por nós, aquele que foi sepultado, mas que ressuscitou ao 3º dia, e depois que ele ressuscitou, passou 40 dias mais dando instrução aos seus apóstolos, para que ele então pudesse ser levado às alturas. Então aqui está a figura divina do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus. Ele fala dos 7 anjos, das 7 igrejas, que a gente vai ver no próximo vídeo então. Então você que está ouvindo esse vídeo, é a introdução do livro de Apocalipse. A gente vai tratar capítulo por capítulo, vamos detalhar algumas coisas aqui para você. Então você que vai assistir esse vídeo aqui no canal Coletânea, assista esse, compartilhe, dê o seu likezinho aí, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? E não perca o próximo vídeo, para você não perder os estudos desse livro, que é a revelação de Deus para todas as pessoas. Aquilo que vai acontecer ainda está escrito aqui neste livro. Então que Deus te abençoe, um abraço a todos vocês.